A gente precisa de aliados, né, para se envolver nessa causa. Então, quando a gente fala até de lugar de fala, quando a gente encontra pessoas que conseguem enxergar a importância da gente colocar esse olhar para ampliar a inserção dos jovens negros e negras no mundo do trabalho, para a gente mudar aí alguns índices, trazer equidade e trazer diversidade de fato para as organizações, a gente acaba fortalecendo essa voz, né? E aí a gente acaba ganhando força. Então, gostaria de puxar de você, Bruna. O que é o autoconhecimento para você? Para mim, o autoconhecimento é uma eterna e constante busca de se descobrir, de se olhar, de ter coragem de se olhar e se entender, né? Lidar com os nossos medos, nossas frustrações, nossas angústias e ansiedades. E é um caminho constante, que nunca acaba, né? Porque a gente vive em constante transformação e não é uma jornada fácil, mas é uma jornada extremamente importante. Júlia, e você? Vou bem na linha da Bruna mesmo. Acredito muito que é uma jornada contínua. Não consigo imaginar uma pessoa que se sente finalizada. Tipo, já me autoconheço o suficiente, não preciso olhar mais para isso. E acho que em cada da vida a gente vai buscar referências, embasamentos, teorias ou o que for para ajudar a gente no autoconhecimento conforme o momento de vida que a gente estiver passando, né? E acho que buscar isso nas nossas origens, que é um pouco que a gente vai falar hoje, é um ponto extremamente importante para nós, enquanto pessoas negras em sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Acho que eu estou exatamente nesse momento de vida, assim, de resgatar histórias familiares, de como minha educação, minhas origens refletem nas minhas escolhas de hoje. E acho que é muito disso, assim, entender o que faz sentido para a gente no momento e seguir nessa jornada contínua. O autoconhecimento, ele tem muito a ver com essa questão da jornada, né? Ninguém nasce 100% pronto, e a gente sempre tem algo a se descobrir, né? Descobrir a respeito de nós mesmos. E quando a gente fala da importância do autoconhecimento na nossa profissão, né? Na nossa carreira, e o quanto isso impacta também em outras vertentes da vida, eu classificaria ali o autoconhecimento como duas vertentes. A primeira, quando a gente fala a respeito de conhecer as nossas próprias emoções, né? Trazer aí à tona esse reconhecimento para que a gente possa lidar corretamente com os nossos sentimentos. Então, na medida que as pessoas forem preenchendo aqui, escrevendo, enfim, que aparecer, eu vou trazendo para vocês o que tem surgido. E algumas pessoas já colocaram a respeito de conhecer os seus pontos fortes, as suas fortalezas, e é exatamente essa questão de saber reconhecer aquilo que a gente tem de bom, o que precisamos desenvolver, mas também permeia por esse caminho das emoções, né? A emoção, ela é um impulso neural, né? Ela é inevitável. Então, a gente vai passar por esse momento de sentir a emoção. Agora, a gente precisa ter um certo de cuidado com os sentimentos que derivam por meio dessas emoções, ou o foco que a gente dá pela situação que a gente passa, que pode amplificar alguns sentimentos. Então, trazendo um pouquinho aí dessa questão da diferença, né, de emoção para sentimento, como a emoção é inevitável, ela é esse impulso neural, ela acontece com a gente inevitavelmente, o sentimento, ele é a interpretação que o nosso cérebro faz a respeito de alguma situação, a respeito de alguma sensação, ou até mesmo derivado dessas emoções que a gente sente. Então, um exemplo clássico que a gente pode dar a respeito dessa situação é quando a gente vai participar de um processo seletivo, por exemplo, para uma empresa ou uma vaga na qual eu me interesso. A emoção primária que vem é essa emoção do medo, é a emoção
que surge inicialmente. O medo de ser julgado, o medo de não falar corretamente, o medo do que as pessoas vão pensar ao meu respeito, e isso acaba trazendo para a gente várias consequências, vários impactos, como, por exemplo, a nossa, fragiliza a nossa autoconfiança, fragiliza a nossa autoestima, gera insegurança, gera o nervosismo, gera ansiedade. Então, assim, sabendo que a gente vai sentir medo, a gente precisa encontrar ali uma estratégia para poder lidar com essa situação. Então, eu preciso me preparar para poder evitar com que essa insegurança seja tão alta, que esse nervosismo seja tão alto, a ponto de fragilizar a confiança. Então, o que eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, posso fazer para ampliar o meu grau de consciência e, consequentemente, aumentar a minha autoconfiança a respeito das respostas que eu vou dar nesse processo seletivo? Não vai me impedir de sentir o medo, mas vai minimizar os sentimentos derivados disso. Então, a ansiedade, ela pode reduzir, posso fazer uma meditação, posso utilizar técnicas de respiração que vão me auxiliar nesse processo. Quando a gente foca nas situações, mantém esse olhar ampliado para, ai meu Deus, eu vou fazer um processo seletivo, fica com foco nesse negativo, a gente acaba interferindo aí no nosso comportamento, e isso impacta diretamente nos nossos resultados. Saber conhecer quem eu sou, como essas emoções, elas interagem diretamente comigo, faz com que eu me posicione de uma forma diferente, e aí eu consigo melhorar as minhas relações interpessoais, consigo melhorar o meu comportamento, consigo frear um pouquinho. Se eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sei que eu sou uma pessoa que me estresso com facilidade, eu já me conheço, sei que esses gatilhos que acontecem na vida provocam aí uma reação da minha parte. O autoconhecimento vai me trazer ali meio que um freio a respeito do meu comportamento, e isso vai facilitar e muito os meus resultados no meu dia a dia. E um outro ponto que a gente pode trazer a respeito aí do autoconhecimento é essa identificação a respeito do conhecer os nossos talentos, né? Saber reconhecer quais são as nossas potencialidades é fundamental para que a gente possa saber escolher qual é a profissão que tem muito mais a ver com a gente, saber identificar quais são os comportamentos que eu preciso ter para ter sucesso nessa profissão. Então, a gente precisa aí identificar alguns pontos que não é uma diretriz. Cada pessoa vai encontrar uma estratégia para lidar com esse caminho do autoconhecimento, com essa jornada do autoconhecimento. Às vezes, o que faz sentido para mim, muitas vezes não faz sentido para a Júlia ou para a Bruna. Então, cada uma vai encontrar uma forma, mas é importante que a gente tem algumas diretrizes que vão nos auxiliar nesse processo. Então, por exemplo, fazer um mapeamento pessoal, né? Saber identificar o que eu valorizo, quais são os meus valores, quais são os meus principais interesses, o que me motiva, buscar e entender quais são as minhas necessidades, porque a partir do momento que eu conheço não só os meus talentos, as minhas potencialidades, mas também que eu consigo identificar o que eu valorizo, o que me interessa, isso vai me ajudar na escolha da minha profissão. Muitas vezes as pessoas trilham um caminho na sua carreira buscando aí profissões que vão fazer com que elas ganhem dinheiro, sem fazer essa compatibilidade de perfil pessoal com a carreira que eu vou trilhar. E muitas vezes esses profissionais acabam ficando frustrados lá na frente. Quando chegam com 40, 45 anos, olham para a sua vida e para a sua trajetória profissional e acabam identificando que nada daquilo o faz feliz, o realiza. Por quê? Porque não está compatível com aquilo que ele tem de melhor, com aquilo que ele valoriza.
com aquilo que ele acredita. Então, fazer esse mapeamento, essa pesquisa sobre si, traz para a gente um empoderamento e ajuda a gente na escolha da nossa profissão e na permanência dela também, né? Então, outro ponto que nos ajuda também é poder analisar essa questão das minhas habilidades. O que eu faço de melhor? O que eu faço naturalmente bem? Quais são as minhas habilidades? Em que eu sou bom de verdade? O brasileiro tem o costume de se diminuir em relação às diversas situações da vida. A gente sempre se diminui. E vou dar um exemplo clássico disso. Às vezes a gente encontra na rua ou mesmo numa videoconferência e falo assim para a Bruna, que trouxe a questão da blusa de alcinhas, vou usar ela como exemplo. Bruna, nossa, que blusa bonita! Geralmente a gente responde, ai, comprei baratinho, nossa, é velha, né? Ai, é tão antiga essa blusa. A gente não tem o costume de se daquilo que realmente é bonito e falar obrigada, eu também gosto dessa blusa. Então, é uma característica que parte da nossa cultura e que isso acaba impactando na identificação daquilo que a gente é bom. Muitas vezes a gente costuma dizer, né? Muitas pessoas dizem, eu não sou bom em nada. Em alguma coisa você é bom. Então, se identifica, se perceba, né? Procure observar os seus comportamentos no dia a dia, como você interage com as pessoas, porque você vai encontrar algo na qual você é bom. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, mas pelo menos alguma habilidade a gente tem. E outro ponto que nos ajuda muito nessa condição é também fazer um mapeamento do mercado de trabalho. É poder olhar para o mercado, né, a partir do momento que eu fiz esse mapeamento pessoal, que eu fiz essa identificação de habilidades, do que eu tenho de bom, do que eu posso melhorar, eu preciso olhar para o mercado, preciso identificar quais são os cargos e funções existentes que são compatíveis com aquilo que tem a ver com a minha essência, com aquilo que é quem realmente eu sou, e que vai dar esse match perfeito entre o que eu sou com aquilo que eu vou fazer, me proporcionando aí essa autorrealização no campo profissional. A partir daí, eu preciso traçar objetivos para poder me enquadrar nesses cargos e funções que têm a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho de melhor, e definir aí algumas estratégias para desenvolver as competências que talvez aquele cargo exija, mas que eu ainda não tenha. Então, é buscar capacitações para que possa me enquadrar perfeitamente nessa área e né, e ter resultados positivos. E aí algumas perguntas que são norteadoras e que podem nos ajudar nessa identificação e nesse mergulho na jornada do autoconhecimento, são perguntas que a gente faz muito pouco para a gente mesmo, né, que é, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão de vida, né? Onde que eu quero chegar? Qual é o meu objetivo maior, né? O que eu acredito? Como é que eu posso contribuir para o mundo que está muito ligado à minha missão, né? E o que é relevante para mim, para que eu possa alcançar os meus objetivos? Que caminho que eu preciso trilhar? Como é que eu vou fazer isso? E quais ferramentas podem me ajudar a trilhar esse caminho do autoconhecimento? Essa parte que você trouxe muito de identificar os talentos, né? Identificar os pontos fortes, tem muita conexão com o que eu falei no início, né? Da gente conhecer nossa história, da gente resgatar o que é importante. E aí eu queria trazer bastante essa conexão entre metodologias do mercado, né? Que acho que é bastante do que você trouxe, tipo, a gente pode entender como procurar as empresas, ferramentas de coaching, enfim, coisas que a gente encontra formas de fazer, né? A técnica na internet, com o intangível, né? Com
essas conversas que são tão importantes e ricas que a gente está tendo agora. E uma coisa que eu tenho escutado muito, principalmente de jovens que estão buscando portas de entrada de empresa, de estágio, de trainee, é como se reconhecer um profissional negro no mercado de trabalho sem que uma coisa faça um canibalismo com a outra, né? Que eu preciso o tempo todo estar falando disso, mas que isso também venha como fortalecedor da minha trajetória profissional. E aí, compartilhar um pouco de experiências que tenho tido de forma muito pessoal, assim, mas que acho que são muito relevantes para quem nos escuta. Mas acredito que o se reconhecer profissional negro no mercado de trabalho passa muito da gente resgatar o que a gente tem de antecedentes, de histórias, de pessoas que vieram antes da gente, tanto na nossa família quanto na nossa profissão também. Eu acho que não para que a gente só tenha essas referências daqui para frente, mas a gente reconhecer que a gente passou por um processo estrutural e social e de que a gente não valorizava tudo isso, desde características pessoais da gente, enquanto pessoa, enquanto estilo, enquanto referências musicais e sociais, mas também porque a gente não via essas pessoas no mercado trabalho, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista, dificilmente é um profissional negro que está nos entrevistando, que vai dar uma oferta de trabalho, que vai ser a nossa liderança direta. Então, que ainda seja escasso, reconheço que estamos evoluindo, temos empresas super engajadas, acho que esse evento é um grande exemplo disso. E aí a minha recomendação é que, para mim, pelo menos, e para muitos amigos, o reconhecimento, ele passa muito por encontrar referências, né? E aí, acho que se reunir com as pessoas que você se conecta, se identifica no mercado, na faculdade, criar esses grupos de afinidade para que a gente possa conversar sobre o que é importante para a gente, as dificuldades que a gente passa, como que a gente passa por isso juntos. Acho que uma coisa muito forte quando a gente vai se aprofundar em culturas ancestrais é o quanto a gente trabalha para o todo e não só para a gente, né? Então, acho que o desenvolvimento profissional da carreira de um profissional negro, ela passa pela ascensão de um grupo, passa a ascensão de nós, né? Que eu acho que é muito daquilo de nada de nós sem nós, né? E aí eu vivi muito isso, de procurar referências de profissionais negros que faziam a mesma coisa que eu fazia, pessoas que têm um estilo parecido, que gostam de coisas que eu gosto, para entender como essas pessoas, enfim, vivem um mundo com uma outra lente. E acho que estar no mercado de recrutamento e seleção dá muita oportunidade para que isso aconteça, mas entender também que ocupando espaços a gente tem uma certa responsabilidade, uma responsabilidade extremamente gostosa de ser executada, assim, que é de abrir espaço para outros profissionais negros e a gente passar por esse processo aí de enegrecer o mercado de trabalho de forma muito real e prática, né? Como que a gente, acessando certos lugares, consegue conversar, consegue puxar aliados como a Bruna, consegue trazer pessoas como a Diana e outras pessoas para poder compor esse time, essa empresa e fazer parte dessa mudança, né? Acho que isso é um ponto muito importante do autoconhecimento, do resgate da nossa história. E você falou também, Diana, um pouco sobre a gente reconhecer o que a gente é bom, né? O que a gente sabe fazer muito bem e o que a gente... E se vale a pena, talvez, a gente investir em competências, habilidades, conhecimentos que a gente sabe que não manda bem e que o mercado pede, talvez. Eu acho que tem uma metáfora muito legal que diz... Tipo, não vou lembrar exatamente dela, mas ela diz um pouco sobre... Tipo, um peixe, ele morreu achando que era incompetente porque passaram a vida toda dele pedindo que ele subisse uma árvore, assim, ele não estava pronto, ele não foi feito para subir uma árvore. Então, acho que identificar esses talentos, fortalecer o que a gente já sabe que manda bem, focar muito nisso, se autovalorizar, não se sabotar, que é um desafio muito difícil, e focar nisso no mercado de trabalho, eu acho que é uma dica essencial. E se os outros talentos que você acha que não tem desenvolvido, eu acho que
é legal entender o que não é da sua essência que aconteça, e tudo bem não ser da sua essência, que tipo, você tem uma habilidade X ou Y, mas a minha câmera caiu, mas voltei. Acho que tudo bem você não ter uma habilidade X ou Y, acho que é legal você entender se aquela habilidade que você não tem, aquele conhecimento, não é da sua essência ter aquilo ou não. Tipo, se você treinar, se você se esforçar, tipo, ter treinamentos, estudar mais profundamente, ter oportunidade naquele tema, você vai desenvolver, né? Então, por exemplo, o inglês é uma coisa que eu acho que é muito mais uma questão de oportunidade do que ter habilidade para aquilo. E aí tem outras coisas que você vai entender se você é uma pessoa que é mais de gestão de times, de liderar, ou se é mais de executar. E acho que esse conhecimento vai te ajudar a definir o que jogar energia, né? Acho que essas são as coisas que eu acho mais relevantes, assim, para enquanto profissional negro no mercado de trabalho, e me reconhecendo também como processo de autoconhecimento. É uma coisa que eu acho que decidi saber o que a gente é bom. Eu fiquei muito forte numa cabeça um filme que está na Netflix, inclusive, que chama Power, que tem uma menina negra que passa uma jornada de uma substância que as pessoas usam, tipo, não é extremamente relacionado com isso, mas ela quer cantar rap. Ela, tipo, faz rima muito bem no filme. E aí um cara que acompanha ela durante o filme, que é protagonista também, ele diz para ela, você é uma mulher negra. Você precisa, tipo, reconhecer que você é uma mulher negra no mundo. E você precisa entender o que você é boa e jogar todas as suas energias nisso, assim, não se disperse. Tipo, se você tentar jogar energia no que o mundo espera que você faça, não vai dar certo. Você precisa jogar naquilo que você é muito boa. E se coloque no mundo como essa mulher negra muito boa em X, Y, Z, sabe? Eu acho que a minha recomendação é muito voltada para isso. E ferramentas com certeza vão sempre ajudar a gente a se entender um pouco melhor, entender o que funciona e o que não funciona, né? Eu acho que agora é a parte, né? Beleza, e agora o que eu faço com todo esse autoconhecimento que eu estou me planejando para ter e para me entender melhor, né? Quando a gente fala de fit cultural, que hoje grande parte das empresas, especialmente para programas de porta de entrada, fazem, a gente está falando de um corte de, em média, 30% das pessoas. Né? Então, isso já é um corte relevante e demonstra o quanto as empresas estão cada vez mais engajadas em trazer as pessoas certas para as vagas certas, né? Aqui na 99 a gente fala muito do Faça o que você ama, é o nosso slogan e é o que a gente trabalha muito em prol disso, né? De levar as pessoas mais aderentes para dentro das empresas. E isso é importante porque quando eu não tenho fit cultural com o lugar onde eu estou trabalhando, onde eu passo grande parte do meu dia dedicando muita energia, eu não vou trabalhar direito, eu não vou estar feliz, a empresa não vai estar feliz, as entregas não vão ser tão efetivas. Então, por isso que é tão importante que a gente consiga, ou pelo menos tente, né, quando tiver oportunidade, estar dentro de ambientes onde a gente se sinta parte de fato. O que isso significa? Significa você ter aderência aos valores da empresa onde você está tentando se inserir, né? E isso faz muito sentido quando você está procurando vagas. E aí, até trazendo duas perguntas que surgiram aqui no chat, que é, né, o que responder quando perguntam quem eu sou, ou por que as empresas consideram clichê respostas como a minha mãe é minha maior referência, se essa é a realidade de muitos. Eu já vou linkar essas duas respostas na minha fala também. Por quê? Primeiro, não existe uma resposta ideal de quem eu sou. E a resposta certa vai ser se você estiver na empresa certa. Porque se a empresa não concorda com a resposta que você traz de quem você é um forte indicativo de que vocês não dão match, né? E o CEO aqui na 99, ele sempre fala que a busca por emprego é basicamente o mesmo processo que você faz para buscar um namorado ou uma namorada. Você precisa conhecer a pessoa, assim como você precisa conhecer a empresa. Então, quando você vai para o seu primeiro encontro, você já se mune de todas as possibilidades para se tornar uma pessoa interessante, certo? E a pessoa interessante só vai ser interessante para quem tiver
um mínimo de matching, um mínimo de aderência aos seus valores, às suas crenças, à sua fala, aquilo que você quer da sua vida, seu planejamento do futuro e etc. É a mesma coisa com as empresas. Então, o fit cultural, ele é super importante para isso, para que você entenda que empresas faz sentido você buscar vagas. E também a gente, óbvio, não pode desconsiderar o fato de que existem momentos da nossa vida onde a gente precisa de um emprego porque precisa de dinheiros para pagar os boletos. Isso é normal, a gente pode passar por esse momento muitas vezes ao longo da nossa vida. Mas sempre que possível, tentar ainda assim levar um pouquinho de aderência cultural às empresas onde eu estou buscando a vaga. Sim, eu preciso de um emprego e eu preciso agora, porém, quais são os lugares onde eu vou procurar? Apareceu uma vaga que não tem nada a ver comigo, mas eu preciso agora, né, dessa grana. Ótimo, vá, trabalhe, consiga o seu dinheiro, faça o seu melhor. Porém, entenda que aquilo não precisa ser o seu lugar para o resto da vida. Não feche seus olhos para outras empresas que vão te trazer muito mais satisfação de trabalhar, por serem empresas que vão te trazer essa alegria, vão te trazer esse compartilhamento de valores, né, onde você vai fazer coisas que você gosta, com pessoas que você admira. Isso é muito importante. Mas entendendo que, se for o caso de você precisar estar num lugar onde você não se sente 100% confortável, não compartilha dos mesmos ideais e dos mesmos planos futuros, dê o seu melhor, busque tirar daquela experiência o máximo que você conseguir. Com certeza, toda empresa, mesmo que não seja a empresa ideal para você, tem pessoas que podem te ensinar muito, tem processos que podem te ensinar muito. Use a sua energia durante todo o tempo que você estiver lá para aprender ao máximo, para se dedicar ao máximo e para ter resultados para contar em outras entrevistas onde você participar, do que você já fez, quais foram as coisas que você conseguiu incrementar, a mudança de cultura, né? Eu acho que é importante dizer que pessoas negras têm um papel de levar a conscientização da diferença dentro das empresas onde elas estão, se posicionando sim. Óbvio que também é necessário entender que tem empresas que ainda não vivem esse momento, né, que não tem esse espaço tão amplo de voz. A gente sabe que mesmo o Brasil tendo a maior parte da sua população negra, os negros não fazem parte da maior parte das lideranças nas empresas. Isso implica em muitas questões estratégicas e isso implica em muitas questões onde sim precisamos fazer com que os negros consigam mais espaço dentro desses lugares de liderança, né? Que é quando a gente consegue fazer a modificação. Então, hoje a gente vê um mercado trabalhando muito forte para isso, em muitas empresas, né, dando a cara a tapa mesmo, se mostrando abertos a trazer essa diversidade, porque a gente consegue entender o reparo social que precisamos ter em todos os nossos ambientes. E isso, se é algo que você quer fazer parte disso, olhar para as empresas que são abertas à diversidade é um grande diferencial, já é um ponto que você pode se colocar como, eu quero fazer diferença junto, quero fazer parte disso. O que não implica que outras empresas que ainda não se abriram para isso não podem ser o foco de você. Pode, mas você também precisa entender que o seu caminho lá dentro para trazer essa diferença vai ser um pouco mais moroso, um pouco mais lento e que você também não pode chegar com o pé na porta, né? A gente precisa ir trabalhando gradativamente para mudar a consciência de todos, né? Porque é uma pauta extremamente urgente, extremamente importante, que é um dos principais objetivos dessa feira. Aliás, é o grande objetivo dessa feira, né? Trazer essa conscientização e essa mobilização em todo o mercado de trabalho. Mas aí, voltando à questão de fit, a matching, né? De como entender que empresas que faz sentido. Assim como quando você quer ser interessante para as pessoas que você é atraído, para os crushes, faz sentido também você entender as empresas que você quer. Depois que você fez a sua reflexão, que você trabalhou o seu autoconhecimento, que você entendeu o seu propósito, que é uma palavrinha super, que está virando até clichê de tanto que, especialmente os RHs falam, né, que está super na mídia, você consegue identificar melhor para onde você vai ir. E não é um processo fácil entender propósito, não é um negócio que você vai demorar 5 minutos para entender, é um processo longo, né, e
E como a gente já vem falando também, como as meninas já trouxeram, o autoconhecimento é um processo da vida inteira, a gente está em constante transformação, graças a Deus, né? Então, é importante fazer essa revisão. Porém, propósito é algo que me motiva todos os dias a sair da cama com um sorriso no rosto para ir trabalhar, né? O meu propósito é trazer impacto positivo para as pessoas e ver o quanto o desenvolvimento, o autoconhecimento, o quanto a gente consegue impactar na vida de todo mundo quando a gente abre vagas de estágio, abre vagas de trainee ou abre vagas de qualquer nível hierárquico que seja. Isso é um impacto positivo todos os dias, para muita gente. E por isso que eu fico tão feliz em acordar para trabalhar, porque eu sei que eu vou conseguir trazer esse impacto. E aí é importante que vocês busquem entender o que traz esse brilho no olho para vocês. E isso depende de muita vontade de olhar para si, de lidar, às vezes, com alguns fantasmas. Não é confortável, às vezes, olhar para os nossos medos dói um pouco, e faz parte. Não é uma fala que uma colega minha sempre diz, a gente não precisa extrapolar nossa zona de conforto, a gente precisa ir ampliando ela com cuidado, com carinho, né, para também não viver em constante desafio, viver sempre tenso, de tipo, meu Deus, eu preciso me desenvolver muito rápido e com toda a minha força. Se der, ótimo, que bom, esse processo é mais rápido do que para a maioria das pessoas, mas se não for, vai expandindo aos pouquinhos a sua zona de conforto, vai ampliando um pouquinho, vai fazendo algo diferente aqui, vai dando a cara a tapa um pouquinho ali, e isso vai te ajudando também a ampliar o seu conhecimento e o seu desenvolvimento. A busca pelo autoconhecimento também visa o conhecimento, né? Buscar aprendizados e se capacitar cada vez mais faz parte de um processo de enriquecimento não só cultural, mas intelectual, e isso ajuda muito nos nossos desafios empresariais, organizacionais e de carreira. Então, quanto mais conhecimento eu tenho e busco, mais capacitado eu estou, e isso vai fazer com que eu esteja à frente de muitos. Então, por mais que às vezes a nossa história é de resistência, às vezes um ensino público que não tem tanta qualidade, mas a gente tem outras ferramentas que podem nos ajudar e nos auxiliar a enriquecer esse repertório, e repertório faz total diferença quando a gente está buscando vagas no mundo do trabalho. Eu acredito que é um conselho que eu tive do meu pai quando eu era criança, que falava assim, filha, conhecimento ninguém nunca vai tirar, você pode perder tudo, se você tiver conhecimento, você se refaz, então isso ninguém tira de você, e é verdade. Na minha trajetória profissional, eu vejo a diferença que faz eu buscar outras formas de aprendizado, que isso vai me trazendo repertório e vai fazendo a diferença na minha trajetória profissional.